Hey pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em uma jornada pela Idade Média. Um tempo onde espelhos eram quase inexistentes, sabonetes causavam desconfiança, e ter um rosto bonito podia ser uma sentença de morte, ou salvação, dependendo do contexto, claro. Estamos falando de uma era onde o rosto era muito mais do que aparência. Ele carregava marcas de sobrevivência, status e até pecado. Você desperta com o cheiro forte de fumaça no ar. Algo entre madeira queimada e gordura. Animal. Está escuro ainda. O sol mal começa a subir por trás das montanhas distantes. Os sinos tocam ao longe, mas não de forma festiva. Aqueles toques longos e graves indicam outra coisa. Alguém morreu. De novo. E aqui, isso é praticamente uma rotina. Antes de se ajeitar e ficar confortável, aproveita e curta o vídeo e se inscreva no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Beleza? Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos afundar juntos nessa viagem de hoje. Você veste sua túnica simples, grosseiramente costurada pelas mãos da sua mãe que já está de pé há horas. Ela te entrega um pedaço de pão duro, o café da manhã, almoço e talvez o jantar, dependendo da sorte. Seus pés pisam na terra fria do casebre e você se prepara para mais um dia em que seu rosto pode ser tanto um escudo quanto um alvo. Na aldeia, o rosto tem poder. Um rosto jovem e saudável é um passaporte para o trabalho duro nos campos, enquanto marcas, cicatrizes, espinhas profundas ou feridas mal curadas podem ser interpretadas como sinais divinos ou demoníacos. Um simples furúnculo na bochecha? Melhor cobrir com trapo, ou então o padre pode começar a recitar trechos do Levítico enquanto aponta para você. Curiosamente, na Inglaterra do século XIV, uma das formas mais comuns de identificação era o rosto, claro. Mas com pouquíssimos espelhos disponíveis e sem fotografias, os testemunhos sobre aparência eram incrivelmente subjetivos. Há relatos judiciais onde suspeitos eram descritos como com olhos que lembram os de um porco, ou nariz como o de um corvo maldito. Um historiador contemporâneo até comenta: os rostos eram registrados na memória coletiva como pinturas em neblina, deformadas, mutáveis e perigosamente fáceis de esquecer ou exagerar. Você caminha até o poço da vila. Lá, duas mulheres comentam baixinho sobre o garoto do celeiro. Dizem que a verruga no queixo dele parece um olho extra. E você sabe o que isso pode significar: heresia, possessão ou só falta de higiene. Mesmo. Mas ninguém aqui aposta na explicação simples. Aliás, falando em verrugas, sabia que na Idade Média, especialmente durante os julgamentos por bruxaria, marcas incomuns no corpo eram chamadas de tetas do diabo? Elas podiam ser qualquer coisa. Manchas de nascença, cicatrizes, até mordidas de pulgas. Historiadores ainda discutem se essa obsessão pelas marcas do corpo surgiu puramente da paranoia religiosa, ou se havia um componente político para eliminar desafetos. Você desvia o olhar, tentando não atrair atenção. Afinal, você tem aquela pequena mancha perto da têmpora e já viu o que aconteceu com a garota que foi amarrada e levada para a purificação mês passado. Spoiler: ninguém viu ela voltar. Enquanto continua seu caminho, sente o sol começar a aquecer suavemente o topo da cabeça. O mercado está começando a abrir. Aqui, os rostos contam histórias silenciosas. O ferreiro com o rosto chamuscado e queimado, a parteira com os olhos fundos e olheiras eternas, e o monge recém-chegado, cuja pele branca demais indica que passa tempo demais entre livros e pouco com o sol. Suspeito, para muitos. Você percebe uma mulher vendendo ervas. Ela te encara por um segundo longo demais. Em seguida, pega um frasco com líquido verde e sussurra. Isso cura a pele e protege contra os maus olhos. E se aplicado na lua certa, muda seu destino. Você sorri educadamente, mas recua. Talvez volte mais tarde. Ou talvez nunca. Aliás, falando em cuidados com a pele,
Os egípcios usavam esterco de crocodilo como protetor solar, lembra? Pois é. Já na Idade Média, a ideia de cuidados dermatológicos era praticamente nula. Havia pomadas feitas com banha de porco e urina fermentada. E sim, elas funcionavam, às vezes. Mas o problema é que, se alguém visse você se aplicando isso, podia te acusar de feitiçaria. Um dilema digno de um episódio de série medieval na Netflix. Você volta para casa ao entardecer, cansado, e com a sensação estranha de que alguém observou seu rosto por mais tempo do que o aceitável. Você se olha na superfície da água parada, seu espelho. Não vê nada de estranho, mas sabe que nesse tempo, a aparência não precisava fazer sentido para ser julgada. A noite chega. O frio aumenta. E com ele, os sussurros sobre rostos, marcas e maldições parecem ecoar ainda mais forte. Você acorda com a sensação incômoda de algo úmido encostando seu rosto. É só o cachorro da casa, o pobre animal que insiste em dormir colado aos seus pés durante as noites frias. Mas o desconforto persiste. Não é só o focinho gelado do bicho. É a consciência de que hoje é dia de feira, e seu rosto, como o de todos, será exibido, julgado, comentado, de novo. Na feira da vila não há espelhos, mas há olhos. Muitos, atentos, curiosos, desconfiados. Homens velhos de sobrancelhas arbustivas, mulheres com véus parcialmente levantados, crianças que te encaram sem pudor. Seu rosto se torna público. E na Idade Média ser visto era um risco. Você se aproxima de uma banca de tecidos. A vendedora tem uma cicatriz grande cruzando o lábio. Um presente de um acidente com um caldeirão, segundo boatos. Ela nota você e sorri. Sorri com os olhos porque a boca está permanentemente curvada para baixo. E você retribui, medindo cada centímetro de expressão facial, como se o menor movimento pudesse ser mal interpretado. A verdade? Podia mesmo. Em diversas regiões da Europa, especialmente em cidades mais supersticiosas como Salem, sim, antes dos julgamentos famosos, acredita-se que o rosto expressa não só emoções, mas intenções ocultas. Olhos que piscam muito escondem traição, diz um provérbio popular da época. E você pisca tentando não parecer criminoso. Você decide entrar na igreja, não por fé, mas por segurança. Lugares santos oferecem um certo escudo, social mesmo que tênue. Dentro, os vitrais colorem o ambiente com tons frios quase alienígenas. Uma imagem de um santo com metade do rosto queimado te observa. É São Bartolomeu, dizem. Ou talvez só uma arte mal feita. Difícil dizer. A arte medieval não era famosa por capturar exatamente a essência humana. Falando em representações, você já notou como os rostos nas pinturas medievais raramente mostram emoções reais? Narizes absurdamente longos, olhos tortos, bocas rígidas como portas fechadas. Historiadores ainda discutem se isso era resultado da técnica limitada ou uma escolha intencional. Manter o humano distante, simbólico, quase irreconhecível, como se o rosto verdadeiro fosse perigoso demais para ser pintado. Você reza baixinho não por redenção, mas para manter seu nome longe da boca dos fofoqueiros. Quando sai, cruza com o novo inquisidor. Ele tem um rosto pálido e simétrico demais, desconfortavelmente liso, como uma máscara de cera. Ele te olha por 2 segundos a mais do que o necessário. Você finge não perceber. Aliás, há uma teoria interessante. Muitos monges e inquisidores raspavam completamente os rostos, inclusive sobrancelhas, para parecerem além do humano. A ideia era afastar as tentações da carne e manter distância simbólica do povo. Mas, claro, isso só tornava a aparência ainda mais perturbadora. Imagine alguém sem nenhuma expressão, sem sobrancelhas, com o rosto sempre neutro. Agora imagine ele julgando se você deve ser queimado ou não. Confortante, né? De volta à vila, você escuta gritos perto da praça central. Uma mulher está sendo arrastada. Os vizinhos apontam. Ela mudou de rosto. Dizem que por meses era gentil e bonita, e agora está sombria, reclusa e cheia de olheiras.
O diagnóstico? Possessão. Ou talvez depressão profunda, algo que ninguém saberia nomear por mais 4 séculos. Você a observa ser levada e percebe o quão frágil é essa fronteira entre rosto aceitável e ameaçador. A beleza constante é um luxo, moderno. Aqui qualquer mudança é suspeita. Dormir mal por muitos dias pode ser considerado sinal de pacto demoníaco. Um olho inchado por alergia, visão profana. Até espirrar demais em público pode gerar boatos. Um nariz escorrendo, no inverno? Claro, praga. Falando em praga, essa é a palavra que todos evitam mencionar diretamente, mas o medo paira no ar. Você já ouviu os boatos, cidades inteiras se tornando cemitérios ambulantes, e sabe-se que ela começa pelo rosto. Inchaços na mandíbula, nódulos no pescoço. Os primeiros sinais aparecem como marcas simples, que em outros tempos passariam despercebidas. Mas hoje, são alertas de morte. Uma curiosidade mórbida. Durante a peste negra, médicos usavam máscaras com bicos longos como de pássaros, recheados com ervas para filtrar o ar ruim. Essas máscaras viraram símbolo de horror, mas na época, eram um sinal de status, quase como uniformes sagrados. Ironicamente, o rosto escondido pelo médico era a única esperança para rostos já condenados pela doença. Você sente uma coceira, leve na bochecha. Paranoia. Você espera. O dia termina com você deitado no feno. Reflete sobre os rostos que viu hoje. Alguns desapareceram. Outros mudaram. E o seu? Você ainda o reconhece? Ou será que aos poucos também está se tornando estranho? A madrugada avança como um ladrão lento e úmido, e você desperta antes do primeiro galo. O ar está mais pesado que o normal, como se as próprias paredes da cabana soubessem que algo não vai bem. Você se levanta devagar, tateando no escuro, tentando não acordar os outros. Seu rosto coça. Não é nada, provavelmente. Mas na Idade Média qualquer nada pode virar adeus muito rápido. Lá fora, o céu ainda é um pano escuro furado de estrelas. Você caminha até o poço. A água gelada te acorda de verdade. Você a leva ao rosto com as mãos trêmulas. Fecha os olhos por um instante. Quando os abre, encara seu reflexo distorcido. É engraçado como você nunca se vê de verdade. Só sombras em metais polidos ou em poças d'água. E no fundo talvez seja melhor assim. Mas hoje há algo estranho naquele reflexo. A luz da lua toca sua pele de um jeito estranho. Ou é paranoia? Você força um sorriso só para checar se ainda sabe sorrir. Mas o reflexo parece hesitar. Você ri de nervoso. Talvez eu só esteja com sono. Você pensa. Ou talvez esteja começando a entender o que significa ver-se de verdade. Voltando a casa, você cruza com o velho Elias. Ele murmura um cumprimento, mas o faz sem olhar para você. Elias não olha ninguém nos olhos desde que sua esposa foi acusada de bruxaria e desapareceu na floresta. Há quem diga que ela ainda vaga por aí, colhendo ervas e rindo sozinha, com o rosto sempre coberto por um véu de musgo. Coisas de vilarejo, você pensa. Mas pensa 2 vezes. Durante o café da manhã, uma papa insossa com gosto de ontem, sua vizinha comenta que o ferreiro está com uma cara horrível. Você pergunta se ele está doente. Ela apenas diz: a cara dele mudou. E ninguém pergunta mais nada. Porque no mundo medieval, mudança de rosto é um evento, não uma metáfora. Pode ser sinal de bênção ou de maldição. Raramente é neutro. Há um antigo costume entre alguns camponeses da Bretanha. Ao perceber qualquer mudança estranha no rosto, a pessoa se tranca em casa por 3 dias e 3 noites, coberta com um lençol branco, rezando para que os deuses, ou demônios, dependendo da crença local, levem o novo rosto embora e devolvam o antigo. Se não funcionar, bom. Aí é melhor fugir. Você decide visitar o ferreiro. Curiosidade? Preocupação? Medo de ser o próximo? Ninguém sabe ao certo. A forja dele é quente e escura, cheia de fumaça e metal. Ele te recebe com um aceno. E aí está, seu rosto, inchado, assimétrico, um olho quase fechado.
a mandíbula visivelmente deslocada. Mas o mais estranho, ele age como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo fosse normal. Você hesita antes de perguntar: está tudo bem? Ele apenas diz: acordei assim. E volta a martelar, ferro como se estivesse batendo na própria sorte. Você se despede, mas não consegue parar de olhar. A imagem fica grudada na sua cabeça. No caminho de volta, você passa por um grupo de jovens. Um deles faz piada sobre a cara do ferreiro. Outro responde com uma história que ouviu da avó. Um espírito que entra pelas narinas enquanto dormimos e altera nossos rostos, moldando-os conforme nossas culpas. Quem mente muito, acorda com o nariz torto. Quem odeia em segredo ganha uma boca torta. Todos riem. Menos você. Você se lembra de uma prática descrita em alguns manuscritos bizantinos. Certos monges acreditavam que o rosto era o espelho da alma, literalmente. A cada pecado não confessado, uma linha nova surgia no rosto, e por isso raspavam as faces com pedras abrasivas, tentando apagar não só a sujeira, mas também a culpa. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram comuns ou apenas exageros locais. Mas há registros bem documentados de comunidades que associavam características faciais a doenças espirituais. Testas largas eram sinal de orgulho, bochechas flácidas, preguiça, queixo proeminente, luxúria, como um horóscopo facial, só que com consequências reais como isolamento, penitência ou até exílio. De volta à sua casa, você se examina em uma tigela com água. O reflexo está mais estável agora, mas você não se reconhece totalmente. Há um leve escurecimento sob seus olhos. As olheiras sempre estiveram ali? Ou é só hoje? Você pergunta à sua irmã, casualmente. Ela te olha, hesita e responde: você tá cansado? Uma resposta neutra. Mas os olhos dela traem o desconforto, e você sente um frio na espinha. À noite, você sonha com rostos sem olhos. Todos. Eles te observam de alguma forma. Um rosto se aproxima e sussurra: você está mudando. Você acorda suado, com o coração acelerado. A mão vai direto ao rosto, como um instinto. Está tudo no lugar. Ainda. Mas algo dentro de você sussurra: até quando? Na Idade Média, a pele não é só pele. É biografia, é sentença, é altar e é prova. Uma mancha pode ser lepra. Uma ferida mal curada, heresia. Uma cicatriz mal colocada, sinal de pacto com o demônio. Na ausência de prontuários médicos, é o corpo que grita verdades que talvez você nunca disse. Na feira de hoje, uma mulher de rosto encoberto pede silêncio. As crianças riem. Dizem que ela esconde um buraco onde deveria haver nariz. Ninguém sabe ao certo, mas todos têm certeza de que é castigo. Ela passa, e você sente um impulso quase físico de virar o rosto, como se olhar fosse perigoso. Nó, vilarejo. Rumores são mais fortes que diagnósticos. Uma ferida muito visível pode te fazer dormir com pão e acordar com pedra. Você lembra de Tomás, o moleiro, que apareceu com pústulas na mão. 3 dias depois, ninguém queria comprar sua farinha. Uma semana depois, sumiu. Disseram que a pele dele falou alto demais. Hoje, ao acordar, você nota uma descamação perto da orelha. Pode ser nada, ou pode ser tudo. Você tenta esconder com um pedaço de pano. No caminho até a fonte, sente olhares que antes não estavam ali. E se for contágio? E se for pecado? A fronteira entre os dois é fina como couro ressecado. Na capela, o sermão do dia fala sobre o corpo como o livro da alma. O padre aponta para as feridas de São Roque, descritas como marcas de pureza, não de impureza. Mas quando você olha para o mendigo à porta da igreja, com o rosto tomado por cicatrizes, percebe: nem toda ferida é santa. Você escuta falar de uma aldeia distante, onde os marcados são banidos ao cair da noite. Um deles teria voltado com o rosto coberto de flores negras. Morreu em paz, dizem. Mas a paz ali parece mais com isolamento do que com redenção. Mais tarde, o barbeiro,
que também é curandeiro, parteiro e carrasco, dependendo do dia, fala de um unguento dos limpos, uma mistura de gordura de porco e cal, passada sobre as imperfeições para esconder pecados da carne. Você pergunta se funciona. Ele apenas sorri. O que os olhos não veem, Deus talvez perdoe. Você volta para casa com a sensação de carregar uma confissão estampada no rosto. Lava a pele com ervas, raspa levemente com pedra-pomes e observa. Nada mudou, mas tudo arde. Talvez não seja o corpo tentando curar. Talvez seja a alma tentando sair. Na vila, ninguém pergunta como você está. Perguntam, você está bem? Por fora? E no mundo medieval, essa é a única pergunta que realmente importa. Você entra em uma capela pequena, de pedras frias e madeira úmida. O ar tem cheiro de cera velha e fumaça estagnada, como se os séculos tivessem se acumulado em camadas invisíveis sobre o altar. Nas paredes, retratos. Ou pelo menos o que deveriam ser retratos. Porque o que você vê ali são rostos que mais parecem sombras do que pessoas. Olhos que não olham, bocas que não falam, narizes que talvez nunca tenham existido de verdade. Você se aproxima. A pintura está rachada com pedaços descascando, e mesmo que tivesse sido nova, dificilmente teria sido fiel. Porque na Idade Média quase ninguém sabia como você realmente era, nem você mesmo. Espelhos? Objetos de luxo, usados mais para mostrar poder do que para pentear o cabelo. Retratos? Reservados aos santos, nobres ou mártires. Se você não era nenhum dos três, então seu rosto simplesmente não importava. Historiadores ainda discutem se os pintores medievais realmente tentavam captar fisionomias reais ou se apenas obedeciam a fórmulas sagradas. Um santo sempre teria olhos serenos, queixo fino, auréola e barba cuidadosamente desenhada, ainda que o modelo original tivesse o rosto torto, acne severa e orelhas enormes. O rosto era símbolo, não reflexo. Você não é retratado como é. Você é retratado como deve ser. Mas há um quadro que chama sua atenção. Um homem. O semblante é duro, a pele pálida, os olhos afundados, quase tristes. O pintor não foi generoso. Ele deixou rugas, cicatrizes e uma leve torção na boca. Isso não era comum. Você lê, num letreiro apagado embaixo da moldura, retrato de um doente em penitência. Não um nobre, nem um santo, mas alguém tão marcado pela culpa, ou pela doença, que sua imagem virou advertência. Um rosto virou castigo. Você se pergunta o que seria necessário para merecer um retrato se você vivesse aqui. Não bastaria trabalhar duro, amar alguém ou criar filhos. Para ter seu rosto eternizado seria preciso ser nobre, ou trágico. A beleza não garantia nada. A feiura podia até ajudar, desde que fosse didática. Um rosto deformado era mais útil como exemplo moral do que como indivíduo com nome. Naquela época, os retratos serviam para instruir, não para lembrar. Eles te diziam o que era certo temer, o que era certo venerar, o que era certo desejar. E você, enquanto observa esses quadros, percebe que mesmo os traços que poderiam individualizar alguém, como uma cicatriz, uma verruga ou um olhar de desconfiança, eram substituídos por símbolos universais. Uma auréola aqui, um cajado ali, um fundo dourado onde deveria haver céu. Tudo genérico, tudo impessoal, uma face entre mil. Você senta no banco de madeira da capela e sente a madeira afundar sob o seu peso. Talvez nenhum dos camponeses ao seu redor jamais tenha visto uma pintura que os represente. Talvez seus filhos só saibam como você parecia se alguém desenhasse de memória. E ainda assim, com carvão em um pergaminho barato, escondido sob o colchão de palha. A ironia é que os poucos que tinham seus rostos pintados, quase nunca, sorriam. Os lábios fechados, os olhos sérios, a postura rígida. Como se fossem eternizados não como pessoas, mas como marionetes da moral, soldados da simbologia. Você se pergunta se alguém um dia sorriria em um retrato. Só séculos depois. Só depois que o rosto passasse a importar mais que o nome do pai.
Há uma curiosidade que você lê num pedaço de pergaminho pregado na parede. Em alguns casos, quando um rosto era considerado pecaminosamente belo, os monges raspavam detalhes do retrato original para evitar tentações visuais. Imagine isso: ser tão bonito a ponto de virar pecado e acabar apagado com uma faca de pintura. A beleza, mais uma vez, punida por ser ela mesma. Do lado de fora da capela há uma pequena escultura de pedra, tão desgastada pelo tempo que parece mais um bloco irregular do que um rosto humano. Você pergunta a um velho que passa quem é aquela figura. Ele diz com um encolher de ombros: "Era importante, acho, mas ninguém mais lembra o nome. O rosto apagado pela chuva, o nome esquecido pela vila." Você sente um calafrio, não só por causa do vento úmido que atravessa a sua roupa, mas pela ideia de que, mesmo registrado em pedra, um rosto ainda pode desaparecer. Uma das grandes exceções a isso eram os retratos funerários nas regiões mais ricas. Em certas igrejas, nobres eram enterrados sob esculturas de mármore, com seus rostos detalhadamente esculpidos. Mas mesmo ali, há um detalhe perturbador. Muitos desses rostos foram esculpidos anos antes da morte real. Ou seja, você era eternizado como queria ser lembrado, não como realmente era. Se envelhecesse, adoecesse ou morresse desfigurado, paciência. O túmulo preservaria a mentira, não a memória. Enquanto você caminha de volta à estrada, deixando a capela para trás, algo dentro de você parece mais leve, mas também mais frágil. Você pensa: será que hoje lembramos mesmo dos rostos que amamos? Ou apenas das fotos filtradas, dos avatares digitais, dos retratos que escolhemos divulgar? Na Idade Média, você seria só mais uma face entre muitas. Talvez uma sombra em um afresco apagado, uma figura sem nome na margem de um manuscrito. Você pode até viver uma vida inteira, amar, sofrer, lutar, e ainda assim desaparecer sem deixar rastro algum do que havia no seu rosto. Nem mesmo a saudade teria onde repousar os olhos. E quando você se deita mais tarde naquela noite, enrolado num cobertor áspero, o som distante da chuva contra o telhado de palha parece dizer algo. Não é uma mensagem clara. É um sussurro, algo entre memória e silêncio. Você fecha os olhos e tenta lembrar do seu próprio rosto. Você acorda com o som de madeira rangendo. O vento sopra por frestas da parede, frio como metal molhado. Os primeiros raios do sol mal atravessam o nevoeiro espesso que envolve a vila. Hoje, você vai ver um espelho, um de verdade, não um balde de água parada. Não o reflexo borrado numa colher. Um espelho de vidro polido, raro como ouro, quase mágico. E talvez mais perigoso do que útil. Você segue até a casa do ferreiro. Ele não é só o homem que faz ferraduras e pregos. Ele também guarda uma relíquia antiga, passada de pai para filho. Ninguém sabe ao certo de onde veio. Dizem que foi roubado de uma caravana genovesa. Outros juram que pertenceu a um alquimista. Poucos viram. Quase ninguém toca. Mas hoje, ele deixa você entrar. A porta range. O ar ali dentro é morno, cheirando a ferro, fumaça e suor envelhecido. O espelho está coberto com um pano cinza, encardido pelo tempo. O ferreiro ergue o tecido devagar, como se estivesse tirando o véu de um corpo morto. O vidro brilha com uma luz quase azulada. Há manchas, rachaduras finas como raízes, e mesmo assim, é você ali. Mas não como você imagina. A imagem devolvida não tem carisma, não tem dignidade. O rosto refletido está inchado de cansaço, com olheiras profundas, boca seca, cabelo ralo. Você parece doente, envelhecido, desprotegido. A luz tremeluzente da fornalha não ajuda. Ela dança sobre suas imperfeições como se quisesse destacá-las. Na Idade Média, espelhos não eram objetos de vaidade. Eram portais de confusão. Historiadores ainda debatem se camponeses conseguiam, de fato, reconhecer a si mesmos nesses primeiros espelhos artesanais. Muitos relatos sugerem que pessoas comuns sentiam medo, náusea ou até desespero ao se verem pela primeira vez.
como se encarassem um espírito, ou um julgamento, e talvez seja isso mesmo. Você se vê e não se reconhece. Aquilo é você? Ou é uma versão castigada, moldada pela fome, pelo frio, pelos olhares de desconfiança que você carrega diariamente no corpo? Na ausência de espelhos, sua imagem era construída pelo que os outros diziam. Se diziam que você parecia cansado, você se sentia assim. Se diziam que seu olhar era estranho, você parava de olhar nos olhos. Agora, diante desse vidro manchado, tudo isso retorna. Você passa os dedos pelo próprio rosto. Toca a pele. Está quente, viva, áspera. Mas parece de outra pessoa. Há algo descolado entre o toque e o reflexo, como se estivessem em mundos diferentes. E talvez estejam mesmo. Você se lembra de um boato que ouviu tempos atrás. Em algumas vilas, mulheres eram proibidas de se olhar no espelho. Acreditava-se que isso as tornaria vaidosas, e a vaidade era um caminho direto para o pecado. Em conventos, o uso de espelhos era controlado com rigor. Uma freira foi punida com jejuns de 40 dias apenas por se admirar por tempo demais. A beleza era um perigo, e enxergá-la, um risco maior ainda. Mas os homens não escapavam disso. Muitos cavaleiros ricos encomendavam espelhos portáteis do tamanho da palma da mão, com molduras ornamentadas. E há relatos de que, antes de batalhas, alguns olhavam brevemente seus próprios rostos, como se quisessem ter uma última memória de si, no caso de não voltarem com a cabeça inteira. Enquanto você continua parado ali encarando o espelho, nota algo estranho. Sua boca está levemente aberta, mas o reflexo parece mais fechado. Seus olhos piscam devagar, mas o reflexo demora a acompanhar. Talvez seja a imperfeição do vidro. Talvez o espelho esteja velho demais. Ou talvez ele esteja te devolvendo outra versão de você, uma que existe fora do tempo. No canto da sala, o ferreiro murmura algo quase inaudível. Melhor não ficar muito tempo olhando. Começa a confundir as ideias. Você ri de leve, mas só por um segundo. Porque lá no fundo você também sente isso. A linha entre o que você é e o que você imagina ser começa a dissolver. Uma curiosidade bizarra ecoa na sua memória. Nos salões da nobreza francesa durante o século XIV, espelhos eram usados como testes morais. Diziam que pessoas manchadas pela alma não conseguiam ver seu próprio reflexo com nitidez. Alguns religiosos recomendavam quebrar espelhos onde rostos feios surgiam, não por estética, mas por suspeita de bruxaria. Você engole em seco, porque agora, com o nariz colado no vidro, seu rosto parece desfocado. Ou seria você? Você lembra daquela criança na vila que disse que seu rosto parecia torto de um lado só? Na hora você riu. Mas agora, olhando para si com atenção, parece que o lado direito realmente caiu um pouco. Ou está inchado. Ou talvez o espelho esteja torto. Ou talvez a mente tropeça. A respiração fica leve demais. Você dá um passo para trás. O ferreiro cobre o espelho. Rápido, como se fechasse uma porta entre dois mundos. Você agradece em silêncio. Sai da casa. O vento bate no seu rosto, gelado, cortante, como se quisesse te acordar. Te lembrar de que aquilo era só vidro, e não um oráculo. Mas o incômodo permanece. Você não tem certeza de que o rosto visto ali era o seu. Você nunca teve essa certeza, na verdade. E agora, talvez nunca tenha. Afinal, sem espelhos, sem retratos, sem fotografias, sem vídeos, quem é você? E o mais inquietante: se você desaparecesse amanhã, alguém saberia descrever seu rosto com precisão? Sua testa? Seu nariz? A curvatura da sua boca quando sorri de lado? Ou você é só uma ideia vaga na mente dos outros? Uma lembrança tremida? Um vulto? O reflexo já se apagou, mas a dúvida ficou. Você está sentado na escadaria de pedra da pequena igreja da vila. O sol não brilha forte. Ele apenas existe, esgueirando-se pelas nuvens como um hóspede envergonhado. A manhã é silenciosa, mas não vazia. Há murmúrios vindo de dentro do templo. Cânticos. O cheiro de incenso vaza pelas frestas da porta pesada.
misturando-se ao perfume ácido da lenha molhada e da terra recém-revirada dos túmulos próximos. Hoje é dia de sermão. Você entra devagar. A madeira do chão range sob seus pés sujos de barro. Ninguém nota você de imediato. Todos estão de cabeça baixa, como se o peso da vida os tivesse encolhido um pouco mais. O padre sobe ao púlpito com sua túnica gasta, os olhos vermelhos, de cansaço e fé. E então ele começa a falar sobre rostos. Os olhos são as janelas da alma, ele diz com voz grave. E o rosto, o espelho da moral. Você congela, porque aos poucos o sermão deixa de ser sobre fé e vira uma espécie de julgamento coletivo. O padre fala das bochechas coradas demais, sinal de luxúria, da boca grande, tentação, para a gula, do queixo fraco, indício de alma covarde, e acima de tudo da assimetria. Rostos tortos com marcas, sinais, cicatrizes, eram avisos de Deus, marcas da queda, pecado que transborda pelo corpo. Você sente os olhares ao redor. Alguém se ajeita no banco, outro pigarreia. Uma senhora te encara brevemente, como se estivesse medindo suas feições. E claro, julgando. Na Idade Média, não bastava viver com pouco. Era preciso parecer moralmente aceitável. E parte disso estava no seu rosto. Historiadores ainda discutem se esse tipo de leitura facial era mesmo difundido entre os camponeses ou mais comum nas ordens religiosas e médicas. Mas os registros indicam que sim. Rostos podiam ser lidos como se fossem textos sagrados, ou confissões involuntárias. E não era só a igreja. Filósofos da época também tentaram mapear os pecados na face humana. Um pensador medieval escreveu que o formato das sobrancelhas revelava o grau de malícia, que narizes finos demais indicavam avareza, que um sorriso torto podia esconder heresia. Imagine viver num mundo onde seu rosto é um relatório ético e você não pode editá-lo. Você pensa em como, hoje, quando se olha no espelho, pode escolher o ângulo, a luz, até o filtro. Lá, seu reflexo pode ser moldado. Aqui, ele é um veredito. O sermão continua. Agora o padre fala sobre os santos, claro. Rostos suaves, simétricos, com olhos cheios de paz. Mesmo os que morreram empalados ou queimados, nas imagens, seus rostos estão limpos, calmos, serenos. A dor foi lavada da feição, porque afinal o sofrimento é aceitável. Feiura, nem tanto. Há uma história que o padre conta agora, com um entusiasmo sombrio. Um homem deformado desde o nascimento. Ninguém o olhava nos olhos. As crianças fugiam. Um dia, dizem, ele tocou as relíquias de um santo. E milagre, sua face se transformou. Os ossos se realinharam, os olhos brilharam. A vila o aceitou, só então. Não por quem ele era, mas pelo rosto que passou a ter. Um milagre estético. Um passe de entrada social. Você engole seco. Afinal, o que você faria para ser aceito? Para não carregar estampado na testa o peso do julgamento dos outros? Você sai antes do sermão terminar. O sol subiu um pouco mais. Mas não esquenta. Nada esquenta. Você passa por um grupo de jovens que riem, apontando para alguém encurvado no canto. Parece um demônio. Alguém cochicha. Você olha. O homem é apenas velho, mas sua pele tem manchas. Um olho fechado. A boca contraída num espasmo permanente. Você se aproxima. Ele te olha, e há algo nos olhos dele. Talvez vergonha. Ou o hábito de ser olhado com nojo. Você se vê ali, não naquele rosto, mas naquela sensação de que mesmo quando está em silêncio, mesmo quando está de cabeça baixa, mesmo quando tenta sumir, alguém está te lendo, interpretando sua testa, seu nariz, sua mandíbula, como se o seu rosto fosse um evangelho que você não escreveu, mas pelo qual será punido. Uma curiosidade quase cômica atravessa sua mente. Durante certo tempo, acreditava-se que rostos bonitos demais podiam distrair monges da oração. Em alguns monastérios, homens eram separados nas missas com base na tentação visual que causavam. Ou seja,
O rosto era uma arma, uma heresia ambulante. Você olha para o céu, buscando algum tipo de consolo, mas só encontra nuvens. E, entre elas, a certeza de que aqui a beleza pode ser um pecado. E a feiura, uma sentença. No fim do dia, sentado à beira do rio, você molha o rosto na água gelada. Vê seu reflexo ali, tremido, fragmentado pelas ondulações. E por um breve segundo você deseja que esse reflexo desapareça. Não por vergonha, mas por alívio. Porque neste mundo, quanto menos te enxergam, mais seguro você está. Você ouve os sinos tocarem ao longe. 3 batidas longas, espaçadas. Alguém morreu. Outra vez. A praga voltou. Você sente no ar. Não é apenas o cheiro, é o ritmo, as vozes mais baixas, os passos mais apressados, o medo que escorre pelos olhos de quem cruza seu caminho. E dessa vez, não são apenas os doentes que se escondem, são os rostos. Você caminha pela vila e algo mudou. As feições sumiram. Rostos cobertos por panos, lenços, capuzes. Onde antes havia faces, agora há máscaras improvisadas. Não pela vaidade, mas pela sobrevivência. E então você vê pela primeira vez a máscara da peste. Ela vem montada num homem alto, envolto num casaco escuro que parece feito de sombras. A máscara tem um bico longo, de pássaro. Os olhos protegidos por lentes de vidro redondas. Parece uma mistura de animal e espectro. Você congela. O povo chama de Doutor da Peste, mas ele não cura. Ele anuncia. Quando aparece, é porque alguém está morrendo. Você se aproxima devagar, observando a figura de longe. Há algo de hipnótico naquela presença. A máscara não revela nada. Nenhuma emoção. Nenhuma intenção. É um rosto que não comunica. Que não pertence. Historiadores ainda discutem se as máscaras da peste tinham de fato função médica eficaz ou se serviam mais como proteção psicológica. Dentro do bico colocavam ervas aromáticas, flores secas, pedaços de cânfora. Qualquer coisa para mascarar o cheiro da morte. A ideia era que os odores transmitiam a doença, mas o que elas realmente faziam era criar distância. Você vê isso agora. O rosto coberto vira escudo. Ninguém sabe quem está por trás. E por isso, ninguém se conecta. É como conversar com uma parede ou uma estátua. A máscara transforma o homem em função, não em pessoa. No começo, as máscaras eram privilégio dos doutores, mas com o avanço da peste, os próprios camponeses começaram a improvisar versões. Você vê uma mulher cobrindo o rosto com um pedaço de tecido embebido em vinagre. Um garoto usa uma casca de couro presa com barbantes. Um ancião cobre metade da cara com folhas secas e lama. Não há elegância, só medo. E é nesse medo que algo começa a mudar. Você percebe que, ao esconder o rosto, as pessoas mudam o jeito de agir. Menos palavras, menos expressões, menos humanidade. Quando não se vê os olhos do outro, é mais fácil desconfiar, ou ignorar, ou atacar. Você vê 2 homens discutindo. Um acusa o outro de trazer a doença. Não te vi tossir ontem, grita um deles. O outro nega, mas o pano que cobre seu rosto torna sua voz abafada, quase sem identidade. O primeiro homem não escuta. Não quer escutar. Ele arranca o pano do rosto do outro com violência. Há uma cicatriz. Não é peste, é velha. Mas é o suficiente. A multidão já decidiu. Você recua. A máscara que antes protegia, agora te denuncia. Porque se você cobre o rosto, talvez esteja escondendo algo. Mas se não cobre, talvez esteja espalhando algo. É um jogo impossível. Você lembra de algo que ouviu há dias. É melhor não ter rosto do que mostrar um rosto sujo. Parece exagero. Mas agora faz sentido. Na Idade Média, onde a aparência era um atestado moral, cobrir o rosto era abdicar de provar quem você era. Era aceitar o anonimato como o último escudo. Mas esse anonimato tem um preço. Você percebe isso quando uma criança pequena se aproxima, também com o rosto coberto.
Ela tenta te entregar uma maçã, como gesto de paz, ou talvez apenas fome disfarçada de generosidade. Mas você hesita, porque não consegue ver seus olhos. Não sabe se é doente ou são, se é inocente ou assustada. A falta de rosto faz tudo parecer ameaça, uma curiosidade curiosamente irônica. Há registros de peças teatrais em que atores usavam máscaras com feições neutras durante surtos de peste, para representar o homem comum, aquele sem nome, sem passado, sem futuro. A máscara virava símbolo do esquecimento. Você devolve a maçã com um gesto tímido. A criança corre. Você fica ali com a sensação de que perdeu uma chance de contato, de ternura, de qualquer coisa que ainda fosse humana. No fim da tarde, você retorna à sua cabana. No canto, um pano velho. Você o pega, amarra no rosto. Fica olhando para o reflexo distorcido num balde de água. Você não parece ameaçador, mas também não parece você, e talvez seja esse o ponto. A máscara não só te protege da peste, ela te protege da acusação, da exposição, do julgamento. Você vira um vulto, uma figura, um pedaço de tecido com pernas. E quanto mais o rosto desaparece da vila, mais as pessoas se tornam estranhas umas às outras. É silencioso, mas profundo. A perda do rosto é a perda da confiança. Você deita mais tarde com o pano ainda no rosto. Só tira quando o sono chega. Não porque se sente seguro, mas porque dormir às vezes é o único momento em que não precisa parecer nada para ninguém. Você fecha os olhos e, pela primeira vez, sente que não tem rosto nenhum. Só uma presença, uma respiração, um sussurro entre lençóis ásperos e o barulho distante dos sinos anunciando mais um corpo. Você sonhou com uma multidão sem olhos, rostos lisos, apagados, vagando pela vila como sombras que esqueceram de existir. Eles não falavam, não choravam, apenas olhavam, ou pareciam olhar, através de você. Quando acorda, a sensação ainda pesa. O quarto está escuro, o fogo apagado. Apenas um fio de luz escapa por uma fresta na parede, desenhando uma linha fraca sobre o chão de terra. Você se levanta. Lá fora, cochichos. Alguém diz que houve um milagre. Milagres aqui são moedas raras e muitas vezes falsas. Mas o povo quer crer. A fé nesse momento vale mais que pão. Você caminha até a praça onde uma pequena multidão já se forma. No centro, uma figura coberta por um manto cinza, sentada em um banco de pedra. Alguém sussurra. Ele era deformado. O rosto era impossível de olhar. Você se aproxima devagar. O homem está com o rosto descoberto agora. E é verdade. A pele é marcada por cicatrizes profundas, a boca levemente repuxada para o lado, o nariz achatado como se tivesse sido quebrado 1000 vezes. Mas os olhos brilham. Não com a luz do milagre, mas com a calma de quem aceita estar ali. Visto por todos. Dizem que ontem ele entrou na capela. Tocou uma relíquia antiga, daquelas envoltas em prata e lendas. Ficou lá a noite inteira, rezando. Quando o padre o viu pela manhã, caiu de joelhos. O rosto, embora ainda marcado, parecia em paz. E só isso já bastava para que todos ao redor acreditassem. Você observa os rostos ao redor. Fé, sim. Mas também algo mais. Uma curiosidade quase ávida. Uma excitação perversa. Porque no fundo o que todos querem ver é o antes. Querem lembrar como ele era feio para agora chamá-lo de milagre. O contraste é o que valida a crença. Uma senhora, olhos lacrimejando, beija a mão do homem. Um garoto toca seu rosto, com reverência. Outro adulto sussurra algo sobre santidade. Mas você vê também os olhares torcidos, as mãos que não se aproximam. A fé por aqui nunca é unânime. Historiadores ainda discutem se a igreja promovia de fato milagres faciais ou se esses casos eram mais criações populares, alimentadas por medo e esperança. Há relatos de santos que curaram doenças de pele ou restauraram rostos desfigurados. Pelo menos é o que diziam os pergaminhos, mas quase nunca há provas. Só fé. E claro, a necessidade desesperada de acreditar que a feiura não é permanente.
Nenhuma condenação. Você se aproxima um pouco mais. O homem sorri para você. E por um instante, você vê ali não um milagre, mas alguém cansado de ser olhado com nojo. Alguém que, por um dia, tem permissão para existir plenamente. O rosto dele ainda carrega marcas. Mas agora, essas marcas são interpretadas como símbolos. Como sacrifício. Como pureza. A beleza não mudou. Mas a leitura dela, sim. Há uma curiosidade perturbadora que alguém cochicha atrás de você. Em certas cidades italianas, há registros de homens deformados sendo pagos para tocar objetos, como uma espécie de teste de santidade reversa. Se o objeto permanecesse intacto após o toque do feio, era puro. Se não, algo estava errado. A beleza era a bênção, mas a deformidade era um detector de pecado. Você engole seco, porque naquele exato momento começa uma espécie de procissão informal. O homem é levantado, conduzido pelas ruas. As pessoas cantam, algumas choram, outras simplesmente observam em silêncio. Mas você vê algo sutil se formar nos olhares. Expectativa. Agora que é milagre, o homem precisa agir como um. Sorrir com calma, falar com doçura. Não pode mais se irritar, nem tropeçar, nem parecer cansado. O rosto dele, outrora rejeitado, foi promovido a símbolo. E símbolos não têm direito ao erro. Você caminha atrás da multidão, devagar. Pensa no que isso significa. Que seu rosto não é apenas pele e osso, é narrativa. É lido, adaptado, enquadrado. Pode ser monstro ou milagre, dependendo do que os outros precisam ver. Você se lembra de um manuscrito que leu uma vez, escondido na biblioteca de um monastério. Nele, um monge defendia que rostos feios não deviam ser corrigidos, pela medicina ou pela arte, mas pela alma, que o verdadeiro milagre era aceitar sua aparência, e com isso purificar o espírito. Uma ideia poética, mas difícil de viver quando todos ao seu redor olham para você como um mapa de tragédias. A procissão termina em frente à igreja. O homem é deixado sozinho, de novo sentado. Os outros vão embora, voltam ao trabalho, ao medo, à rotina. Aquele que foi milagre, agora está só. Você se aproxima uma última vez. Ele olha para você. Pergunta seu nome. Você hesita. Depois, responde. Seu rosto me parece familiar, ele diz. Você agradece. Mas não por ser reconhecido, e sim porque talvez pela primeira vez alguém olhou para você e viu uma pessoa, não um julgamento. Você caminha de volta, com o sol batendo baixo. Seu reflexo aparece numa poça d'água, breve e tremido. Você toca o rosto. Ele ainda está lá, mas você sabe. Ele pode significar qualquer coisa, e amanhã pode ser pecado, ou milagre, ou simplesmente nada. O dia amanhece cinza, mas não o cinza suave da névoa de outono. É um cinza denso, sujo, que parece cobrir tudo: céu, chão, pensamentos. Você acorda com o som de botas apressadas e gritos curtos. Um soldado passa pela rua batendo nas portas com a parte de trás da lança. Chamando os homens! Ele grita. A guerra chegou mais perto. Você não sabe ao certo qual guerra. Ninguém sabe. Às vezes são nobres brigando por terras que nunca viram. Às vezes é vingança ou fé ou apenas o costume de lutar. O motivo importa pouco. O que importa é que, se você pode segurar uma lança, você vai. Você pega o que tem. Uma faca, uma camisa grossa, uma tira de couro improvisada. Como cinto. O rosto está exposto. E ao se olhar num pedaço de metal polido, você pensa: talvez seja a última vez que vê isso. Na Idade Média, a guerra não era uma coleção de estratégias brilhantes e heróis gloriosos. Era um moedor de carne. E os rostos estavam na linha de frente. Você marcha com os outros. São homens de todas as idades, muitos jovens demais, outros velhos demais. Um segura um escudo rachado. Outro leva apenas um pedaço de madeira afiado. Não há uniforme, nem proteção. A maioria vai com o corpo nu ao destino, e o rosto é a primeira parte que o destino arranca.
Historiadores estimam que, em batalhas medievais, a grande maioria dos ferimentos fatais atingia a cabeça ou o pescoço. Armaduras eram privilégio dos ricos. Camponeses iam com sorte e oração. Você atravessa campos abertos, florestas úmidas e trilhas de barro. Os pés doem. O estômago reclama. O medo vira companheiro silencioso. Até que chegam ao local do confronto. Não há castelo. Não há bandeiras tremulando ao vento. Só uma clareira. Um amontoado de homens com caras nervosas e cheiro de suor velho. A espera dura horas. Talvez dias. Você ouve boatos de que o inimigo está vindo. Que são bárbaros. Que são hereges. Que comem carne crua. Ninguém sabe ao certo. Mas todos imaginam o pior. E então, acontece. O ataque vem como um trovão. Gritos, metal contra metal. Corpos que se empurram. Você corre, tropeça, levanta. A lança na sua mão é mais leve do que deveria ser. Parece frágil. Inútil. Você vê o primeiro rosto sendo partido. Um homem ao seu lado atingido por uma pedra grande. O som é oco como madeira rachando. O rosto já não é um rosto. É uma massa vermelha. Você não consegue desviar os olhos. Aquilo era alguém. Agora é uma forma. Um segundo o homem cai, segurando o rosto com as duas mãos. O sangue escorre pelos dedos e o som que ele faz não é um grito. É um lamento. Um pedido de volta. Como se ele estivesse tentando recolher os pedaços do que foi seu rosto. Do que foi seu nome. Você corre. E por um momento, o tempo para. Você vê um espelho quebrado dentro do capacete de um cavaleiro morto. O reflexo é distorcido, mas nítido, o suficiente para te lembrar. Você ainda está inteiro. Ainda. Você luta. Ou pelo menos finge. O corpo reage por instinto. Mas você não quer ser herói. Não quer glória. Só quer manter o rosto. Só quer voltar para casa com a possibilidade de ser reconhecido. Há uma curiosidade absurda em meio ao caos. Durante séculos acreditou-se que morrer com o rosto desfigurado era um sinal de condenação divina. Por isso, mães rezavam para que, se seus filhos morressem, que fosse com o rosto intacto, para que pudessem enterrar algo que ainda parecesse humano. Você sobrevive. Não sabe como. Está de joelhos, o rosto sujo, os olhos ardendo. Você toca a face. Está lá, inteira, mas diferente. Há um corte perto da sobrancelha, um inchaço na mandíbula, a boca seca, rachada. Você ainda é você, mas a guerra deixou a marca, talvez pequena por fora, mas grande por dentro. Os sobreviventes se arrastam de volta. Poucos falam. Ninguém canta. Cada rosto é uma crônica. Alguns perderam parte do nariz. Outros, um olho. Um garoto caminha com metade do rosto coberto por um pano vermelho. Você não pergunta. Ele não explica. Nem precisa. Você chega à vila 2 dias depois. As crianças olham de longe. As mulheres se aproximam devagar, tentando reconhecer quem voltou. Algumas choram, outras sorriem. Uma mãe pergunta a um homem ferido: "Você é o meu filho?" Ele hesita. Depois diz que sim. Ela o abraça. Mesmo sem certeza. Você entra em casa. Lava o rosto com água fria. O espelho improvisado mostra uma versão sua que você não conhece. Mais dura. Mais opaca. O corte vai deixar cicatriz, a mandíbula vai doer ao mastigar. Mas você está ali, inteiro o suficiente para lembrar quem você foi. E isso, por agora, é uma vitória. O portão do monastério range lentamente quando você o empurra. Madeira maciça, velha, marcada por pregos enferrujados, e tempo demais sem toque. O som ecoa como um sussurro no fim de um corredor vazio. Lá dentro, o silêncio parece físico. Ele pressiona seus ombros, invade seus ouvidos. Não é o tipo de silêncio confortável. É um silêncio com intenções. Você entra como quem pede permissão. Os monges não falam, nem olham. Um deles passa por você com a cabeça baixa, segurando uma vela que lança uma luz fraca sobre o corredor de pedras. Seu rosto mal é visível. Um capuz cobre quase tudo. Mas o pouco que se vê é inexpressivo, quase plano,
como se o rosto tivesse sido treinado para não sentir. Você veio buscar abrigo. Está cansado da vila, da guerra, das máscaras e da fome. Ou talvez esteja cansado de ser olhado. Aqui você espera que a ausência de olhares traga paz. Mas o que encontra é outra ausência, a de identidade. Você é levado a uma cela pequena, pedra, palha e um crucifixo. No canto, uma tigela de madeira com sopa rala. No alto da parede, uma abertura estreita por onde entra um fio de luz. Você se senta e sente o frio subir pelas costas. Seu rosto coça, lateja. O corte na mandíbula ainda pulsa como uma lembrança mal resolvida. Dias passam, ou semanas. Aqui dentro, o tempo não tem pressa. Ninguém diz seu nome. Na verdade, você não ouve nome algum. Os monges são sombras que flutuam entre rezas e tarefas, cobertos por mantos que os igualam completamente. A única forma de diferenciá-los é pela altura, ou pelo cheiro. Você começa a entender. Neste lugar, ter um rosto é quase um pecado. Historiadores relatam que em certos mosteiros espelhos eram proibidos. Retratos também. A ideia era clara. O ego nasce da forma, e a forma nasce do rosto. Se você não vê quem é, você se dissolve no coletivo. Um dos votos mais radicais era o voto de identidade. Não apenas silêncio, mas anonimato. O rosto era considerado um convite constante ao orgulho. Você se lembra de quando chegou como olhava os monges e pensava, parecem todos iguais. Agora você começa a aparecer com eles. Menos por escolha, mais por erosão. Sua expressão se reduz. Você evita sorrir, franze menos a testa. Fala com os olhos presos ao chão. Seu rosto desaprende a ser visto. Uma curiosidade soturna. Monges copistas às vezes deixavam desenhos minúsculos de si mesmos, escondidos nas margens dos manuscritos, como uma forma secreta de lembrar que existiam. Não retratos detalhados, mas caricaturas. Silhuetas. Um rosto rabiscado com tinta quase invisível. Era tudo que se permitiam. Um suspiro visual. Você sente vontade de fazer o mesmo. Pegar um pedaço de carvão e rabiscar sua própria feição na parede da cela. Mas desiste, porque depois de tantos dias, você já não tem certeza de como é seu rosto. O espelho mais próximo é um balde com água parada, mas está sujo, coberto de poeira e vestígios de sopa seca. Ainda assim você se inclina, força os olhos, vê algo, mas não vê você, só vê alguém. Um rosto cansado, desbotado, sem nome. Você se lembra de uma frase que ouviu ainda na vila. Quem se esconde por tempo demais, esquece como era. Agora entende. O problema não é só esquecer o rosto, é esquecer o que ele sentia. Você sente falta da raiva, do prazer, até da vergonha. Aqui tudo é nivelado por baixo. Até o afeto. Um gesto gentil dura o tempo de um pão ser repartido. Depois, volta-se ao nada. Um dos monges mais velhos morre. Ninguém chora. Apenas enterram o corpo em silêncio. Sem lápide, sem nome, sem rosto. Você pergunta o nome dele. Um outro monge ergue os ombros e diz quase como uma bênção. Agora, ele é todos nós. Você quer se sentir inspirado, mas se sente apagado. Você ainda se lembra do milagre na praça, do homem deformado que foi venerado por um dia. Lá, o rosto era tudo. Aqui, o rosto é nada. Nos dois casos, você não é dono de si. Ou é símbolo, ou é sombra. Você acorda numa madrugada gelada e decide sair, sem permissão, sem despedida. Você atravessa os corredores escuros, evitando os rangidos das tábuas. Quando empurra o portão, de novo ele parece mais pesado, mais sede. Lá fora o mundo continua o mesmo, mas algo em você mudou. Você caminha pela floresta, sente o vento, a luz da lua, e em dado momento, encontra um lago raso, cercado por juncos. Você se ajoelha, olha para a superfície da água, o reflexo aparece, turvo, mas presente. Seu rosto está ali,
E pela primeira vez em muito tempo, ele parece só seu. Não julgado, não ignorado, apenas reconhecido. Você sorri, só um pouco, mas é o suficiente. A floresta se fecha lentamente atrás de você enquanto caminha, como se quisesse te guardar dentro dela. Há algo de reconfortante no barulho das folhas secas sob os seus pés. Depois de tantos dias entre paredes e vozes abafadas, o som da natureza é como uma música antiga que você mal lembrava ter ouvido. Mas mesmo aqui, na liberdade dos galhos e do vento, algo ainda te acompanha, a sensação de ausência. Você se agacha perto de uma pedra coberta de musgo. Tira a mochila das costas. E pela primeira vez desde que saiu do monastério, pensa com clareza. Quem é você agora? Não no sentido filosófico, literalmente. Quem é você? Você não tem mais nome. Ao menos ninguém te chama por ele. As roupas que veste não têm marca alguma, só costuras refeitas muitas vezes. Não carrega documentos, nem objetos pessoais, nenhum símbolo, nenhum retrato. E seu rosto? Seu rosto é algo que você mal lembra como era. Você procura água, encontra uma poça limpa, se ajoelha e olha. O reflexo devolve uma imagem frágil, tremida. É difícil confiar. O contorno do seu rosto parece diferente a cada respiração. As olheiras são mais fundas. O cabelo, mais rarefeito. Mas o mais estranho de tudo é que por dentro, você se sente ainda mais apagado do que essa imagem sugere. Você não sente nada olhando para si. Só dúvida. Na Idade Média, essa sensação era mais comum do que se imagina. Historiadores debatem até hoje o que significava ser alguém naquele tempo. A maioria da população não tinha sobrenome. Muitos nem sabiam a própria idade. Sem retratos, sem espelhos, sem registros escritos. O senso de identidade era frágil, quase comunitário. Você era filho de alguém, servo de alguém, inimigo de alguém. Mas você, como indivíduo, era algo mais simbólico do que real, uma curiosidade melancólica. Camponeses que migravam após guerras ou pestes muitas vezes inventavam um novo nome, e ninguém contestava. Porque não havia como provar. O rosto, o corpo, a voz, tudo podia ser refeito, reimaginado. Em certo sentido, a Idade Média era uma época de identidades fluidas. Não por escolha, mas por invisibilidade. Você se lembra de sua infância, vagamente. Uma mulher que talvez fosse sua mãe, chamando seu nome que talvez não fosse o seu. Um espelho quebrado numa feira. Um comentário de um velho. Você tem os olhos do seu pai. Mas você não tem certeza de nada disso. Pode ser invenção da memória. Pode ser desejo. Você se deita na grama e observa o céu. Um falcão passa alto, longe. Lá em cima, tudo parece ter propósito. Aqui embaixo você sente como se flutuasse entre vidas que não são suas. Você pega um pedaço de madeira e tenta esculpir algo. Uma forma, um rosto, uma lembrança. A madeira resiste. Sua mão não sabe o que fazer. No fim, você produz uma figura indistinta. Um rosto genérico, sem traços fortes, sem emoção. Só um rosto qualquer. É assim que você imagina que será lembrado, se for lembrado. Como alguém vago. Uma sombra que passou. Uma figura sem detalhes. E então, algo curioso acontece. Você encontra uma velha ermida abandonada. Só uma parede em pé com o que parece ter sido um altar. E ali entre os escombros um pedaço de vidro. Não um espelho, mas um caco de janela polida. Você se vê, de novo. E dessa vez, sem procurar por formas, ângulos ou memórias, você só observa. Seu rosto está ali, mais magro, mais marcado, mais verdadeiro. E você percebe. A ausência de reflexo não te apagou. Ela só tirou o excesso, a camada de julgamentos, de vaidade, de expectativa. O que restou, talvez seja você de verdade. Historiadores relatam que, nos raros retratos de camponeses, quando eles apareciam, era quase sempre no ato do trabalho, colhendo, rezando, lutando. O rosto importava menos que o gesto. A identidade era função. Mas e se agora, nesse momento de pausa,
sua função for apenas ser, você senta na beira da ermida. O vento balança os arbustos ao redor. Você sente cheiro de mato úmido e fumaça distante. Fecha os olhos e tenta lembrar seu rosto. Não como ele é, mas como ele se sente. A forma que toma quando você chora, quando ri, quando pensa. Uma pergunta atravessa sua mente como uma flecha. Será que alguém lembra do seu rosto? Você pensa nos que ficaram, nos que morreram, em quem cruzou seu caminho, e não sabe. Talvez, sim, talvez não. Mas agora, aqui, só existe o silêncio e o leve calor do sol tocando sua bochecha. Um calor que não julga, só te reconhece como corpo presente, como pele viva, como rosto possível. Você se deita e pela primeira vez em dias dorme sem sonhar. O som do sino distante te acorda. Não um sino de missa, um sino fúnebre. 3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. Aquele ritmo lento, quase respeitoso, que avisa a vila. Alguém partiu. Você está de volta de alguma forma. Não sabe se foi o cansaço, a saudade, ou apenas o instinto que te trouxe de volta àquela estrada poeirenta. Mas agora está ali, vendo as pessoas se reunirem ao redor de uma carroça coberta por um pano branco, onde jaz o corpo de um homem idoso. Ninguém chora alto. A morte aqui já não é surpresa. Ela é vizinha. Você se aproxima devagar, como quem tenta não acordar o tempo. Uma mulher, talvez filha ou sobrinha do morto, segura um pequeno retrato de madeira. Um rosto pintado à mão, com traços duros, quase geométricos, a boca rígida, os olhos fixos num ponto que não está ali. O retrato está mais vivo que o corpo. Você observa. Na Idade Média, fazer um retrato póstumo era privilégio de poucos. E mesmo assim, era mais alegoria que memória. O retrato não. Buscava fidelidade. Buscava redenção. Rostos pacificados, sem dor, sem dúvida. Como se a morte apagasse as rugas, as falhas, as expressões incômodas. O falecido era transformado em ícone, não em lembrança. Você descobre que aquele homem era um moleiro. Trabalhou a vida toda às margens do rio. Pouco falou. Quase nunca saiu da vila. E agora, ali, estava sendo eternizado com um semblante que ele provavelmente nunca teve. A boca dele, você se lembra, tremia ao falar. Mas no retrato é firme. Os olhos, que eram cansados, agora encaram com serenidade. Você se pergunta, será que ele teria se reconhecido? Uma curiosidade que você ouviu certa vez em uma feira. Durante o século XIII, começou a surgir a prática de pintar retratos, póstumos diretamente sobre a tampa do caixão. Um último rosto para quem fosse visitar. Uma imagem idealizada. Como se o morto dissesse, lembre de mim assim. Mas e se você não tiver um retrato? E se morrer no campo, numa estrada, num mosteiro esquecido? E se não houver rosto, pintado nem nome gravado? Você pensa nos tantos corpos que viu enterrados sem cerimônia, nas covas coletivas da peste, nas valas da guerra, nos monges anônimos e principalmente nos rostos que viu e esqueceu. O esquecimento, esse sim é o coveiro mais eficiente. Você se aproxima da carroça. A mulher te olha, oferece o retrato para que você veja de perto. Você finge reconhecer. Diz algo educado. Ela sorri agradecida, como se seu gesto desse algum tipo de validação àquele pedaço de madeira. Mas o retrato é estranho. Ele não olha para você. Olha através. É como se fosse uma porta semi-aberta entre a vida e a memória, pedindo para ser empurrada, ou esquecida. Você caminha até o cemitério com o pequeno cortejo. A cova já está aberta. O buraco escuro, quadrado, esperando com paciência. Na borda da cova, o retrato é deixado aos pés da cruz de madeira simples. Não vai durar muito. A chuva vai desgastar a tinta. O tempo vai apagar os traços. Em alguns anos, talvez meses, ninguém lembrará daquele rosto. Mas, por enquanto, ele está ali.
Historiadores discutem se o valor simbólico dos retratos póstumos era mais para os vivos ou para os mortos. Há quem diga que era uma forma de eternizar o falecido. Outros defendem que era uma maneira de confortar os que ficaram, como se dissessem: veja, ele partiu em paz. Como sempre, a verdade talvez esteja no meio, ou em lugar nenhum. Você observa as pessoas se afastarem. Algumas tocam o retrato com delicadeza. Outras evitam. O rosto pintado vigia o fim da cerimônia com a mesma expressão desde o começo, firme, distante, intocável. Você fica um pouco mais, sozinho, olhando aquele rosto que ninguém mais parece ver, e então se lembra do seu reflexo no lago, do seu rosto suado na guerra, da sua feição coberta no monastério. E agora, da ausência completa. Você não tem um retrato. Se morresse hoje, talvez alguém rabiscasse algo. Talvez não. Talvez fosse só uma cova sem rosto. Você pega um galho seco, se aproxima da terra ainda fofa e desenha, devagar, o contorno de uma face, um círculo, 2 olhos, uma boca. Nada demais, mas é um gesto, um registro. Você olha o desenho. É simples, infantil, efêmero. Mas é você. Ou pelo menos o que resta de você, até o vento apagar. Você acorda com o som da madeira sendo martelada, um ritmo lento, compassado, como um coração desconfiado. Há um novo decreto na vila. Todos devem cobrir o rosto. A peste não voltou, pelo menos não oficialmente, mas um boato se espalhou. Alguém viu um corpo com manchas escuras atrás da capela. Dizem que tossia sangue. Dizem que sorriu antes de morrer. Dizem muitas coisas, todas com medo na voz, e o medo cria regras. Você se levanta, amarra um pano velho no rosto. Não tem mais cheiro, nem cor. Já foi branco. Agora é cinza, como o céu. Como os olhos das pessoas que te olham sem ver. Como você que já não sente surpresa. Você sai de casa e nota que algo mudou de forma quase imperceptível. As conversas diminuíram. Os gestos ficaram contidos. O silêncio entre uma palavra e outra agora parece mais longo. É como se, ao esconder o rosto, a vila escondesse também a própria linguagem. Você entra na padaria. O padeiro te serve sem dizer nada. Seus olhos evitam os seus. Você paga com moedas sem brilho. Sai sem saber se foi visto, ou se apenas passou. Na Idade Média, a máscara nunca foi só um pano. Era um limite, uma barreira simbólica, um anúncio. Não se aproxime. E com o tempo passou a ser mais que proteção. Virou cultura, identidade, defesa emocional. Historiadores contam que, em algumas cidades italianas durante períodos de peste, havia códigos específicos. Panos vermelhos para os contaminados. Panos pretos para os que moravam com eles. Panos brancos para os que ainda não mostravam sintomas. A máscara era um aviso. Uma sentença social. Você percebe que aqui na sua vila ninguém fala sobre isso. Mas todo mundo sabe. O velho da venda usa sempre um pano branco amarrado de forma impecável. A mulher do peixe, um pedaço de seda vermelha. E há aqueles que mudam de cor, como se estivessem tentando escapar da suspeita. Você, por não saber, continua com o mesmo pano desbotado, neutro. Ninguém pergunta nada. Mas também, ninguém confia em você. E é aí que você entende. Não é só o rosto que está coberto. São os sentimentos. Você tenta sorrir para uma criança na rua. Mas ela não vê. E você nem sabe se sorriu de verdade. Seu rosto está esquecido de como se mover. As expressões viraram memórias musculares que o corpo já não ensaia. Você não franze mais a testa, não arregala os olhos, não morde o lábio. E sem perceber, deixa de sentir. Uma curiosidade sombria. Em festas medievais da nobreza, o uso de máscaras era comum, mas por motivos opostos. Ali, a máscara libertava. Permitia fazer o que não se faria de rosto limpo. Dançar com estranhos, falar impropérios, beber além da conta. Mas para os pobres, a máscara era prisão. Sempre. Você caminha até a margem do rio.
Há um tronco caído que você costumava usar como banco. Senta-se ali. Respira o ar úmido. O pano no rosto filtra o cheiro da água das folhas do mundo. Você começa a esquecer como o mundo cheira, como ele toca a pele. Ao seu lado alguém se senta. Um homem. Alto, encurvado, com os olhos fundos. Ele também usa uma máscara. De couro, com furos mal costurados. Mas diferente das outras, essa é mais sólida. Como se quisesse durar. Ele te olha e diz com voz abafada: melhor se acostumar. Logo ninguém mais vai lembrar quem éramos antes disso. Você não responde. Mas pensa. Ele pode estar certo. Nos dias seguintes as máscaras viram norma. Até crianças pequenas já saem de casa com o rosto coberto. As festas desaparecem. As feiras silenciam. E quando alguém morre, ninguém vê seu rosto. O pano é enterrado junto com o corpo. Você observa esse novo mundo e percebe algo aterrador. A vila parece mais segura, sim, mas também mais fria, mais desconfiada. As pessoas se olham menos, tocam-se menos, e quando falam, não falam com você, falam com a máscara. Você começa a esquecer como era o rosto da sua vizinha, o riso do padeiro, as rugas do ancião que costumava contar histórias. Os detalhes se apagam um por um, e ao fim de uma tarde você pega um pedaço de couro e começa a moldar sua própria máscara. Não um pano frouxo, mas algo mais resistente. Algo definitivo. Você costura em silêncio. Faz furos pequenos para os olhos. Um corte para respirar. Nada mais. Ao colocar no rosto pela primeira vez, sente o peso. Ela aperta as bochechas. Esquenta o nariz, mas te esconde. E de certa forma, te protege. Você sai à rua. Ninguém te reconhece. Ninguém te chama. E pela primeira vez, você não sente medo disso. Você sente alívio. O cheiro do tempo velho ainda te envolve, mas agora ele parece mais leve, como se estivesse cedendo ao cansaço de existir. Você caminha devagar entre ruínas e campos encharcados. Ninguém mais diz seu nome. Ninguém mais se vira quando você passa. Talvez estejam vivos, talvez não. Difícil dizer. O silêncio não responde. Seus pés afundam no barro e o frio se infiltra por debaixo das roupas pesadas, já poídas demais para reter calor. Você nota um detalhe que antes parecia irrelevante. Há semanas ninguém olha diretamente para o seu rosto. Nem com desconfiança, nem com compaixão. Apenas evitam. Talvez seja o curativo amarelado que cobre a metade esquerda, ou a falta dele, revelando carne viva, remendada às pressas por mãos trêmulas durante aquela última noite de incêndio. Ou talvez já não exista um rosto. Só restos de expressão grudados em osso e medo. Você passa por um riacho de águas turvas e se abaixa impulsivamente. A superfície vibra, distorce, foge de você. Quando finalmente consegue uma imagem, o reflexo parece mais um borrão do que um rosto. E por um segundo você se pergunta: será que já fui diferente disso? Será que alguém lembraria? Historiadores ainda discutem se o conceito de identidade pessoal existia de forma semelhante na Idade Média. Há quem diga que a alma era mais importante do que a aparência. Outros argumentam que, sem um retrato, sem espelhos e sem registros, o rosto era tudo o que alguém podia ter como legado. Uma curiosidade que poucos conhecem. Em algumas vilas, ao morrer alguém considerado importante, faziam-se moldes em cera do rosto do defunto. Eram usados em procissões fúnebres, como uma última tentativa de manter aquele semblante visível. Mas esses moldes raramente duravam mais que uma estação. O calor deformava, os ratos roíam, o tempo esquecia. Você entra em uma capela abandonada, os vitrais quebrados filtrando luzes que não aquecem. No altar, há um nicho coberto por um pano grosso e poeirento. Você o ergue. Ali dentro, uma máscara de madeira rachada, com traços mínimos. Olhos pintados, boca reta, nada além. Anônima. Universal. É isso que sobra, talvez. Um rosto genérico para todos que já foram alguém. Uma despedida sem nome. A madeira range atrás de você.
Um velho entra. Roupa grossa, olhos baixos. Ele se aproxima lentamente e segura a máscara nas mãos. Seus dedos tremem. Ele não diz uma palavra. Apenas olha. E então a coloca sobre o seu rosto, com delicadeza. Não é uma máscara feita para proteger. É para esquecer. Você sente o tecido áspero da fita amarrando atrás da sua cabeça. E de repente, a pressão de existir alivia. Ninguém mais esperará nada de você. Ninguém mais tentará se lembrar. O silêncio agora te acolhe como um cobertor. O velho faz um gesto breve com a cabeça. Um tipo de bênção. Ou talvez despedida. Você caminha de novo, mas agora cada passo é mais leve. O peso do rosto desapareceu. O peso da lembrança também. Se alguém perguntar por você amanhã, não saberão o que dizer. Aquele que esteve aqui por um tempo. Nada mais. Nenhum detalhe, nenhuma descrição. E, estranhamente, isso te consola. Agora, sob o pano da máscara, você sorri. Ou imagina que sorri. A boca não importa mais. O rosto nunca importou tanto quanto diziam. Lá fora, a noite cai em silêncio. O mundo segue. Você para. E antes que tudo se apague, uma última pergunta dança entre os ecos de quem você foi. Será que alguém lembrará como você era? Ou será que a lembrança, assim como o rosto, era só uma ilusão que o tempo se diverte em apagar?